Olá, meu amigo, minha amiga palmeirense. Eu espero que vocês estejam bem depois de tudo o que nós passamos ontem. Eu confesso que eu passei mal, realmente muito mal, no jogo entre Palmeiras e River Plate pela volta da semifinal ontem no Allianz Parque. Realmente eu não sei como é que está a minha pressão. Ao meu lado o Nelson Kalinowski, filho, meu irmão, e ele é médico. Graças a Deus, ele é médico. Eu estou bem? Bom, você está bem, hoje você está bem, 12/8. Quero aproveitar para parabenizar a todos os palmeirenses, todos os palestrinos que ficaram ontem bravamente acompanhando o nosso Verdão até os últimos segundos da partida. Eu quero parabenizá-los por quê? Primeiro, porque estamos na final. E segundo, porque vocês estão com o coração muito bom para terem aguentado tudo que passamos na noite de ontem. E, felizmente, por estarem bem, podem ficar tranquilos que na final todos nós sobreviveremos mais uma vez. Que jogo foi ontem, que loucura. Eu confesso que foi um dos jogos mais difíceis de assistir da minha vida. Eu assisti em casa, junto com meus dois filhos, o Matheus, de 22 anos, o Davi, de 11 anos. O Davi, pequenininho, que nem liga tanto para futebol ainda, ele é aquele moleque que gosta de ir para quadra, de jogar futebol. De vez em quando ele até para assistir, mas ele curte, ele está numa outra toada atualmente, né? Diferente da nossa, que fica ali ligado, querendo assistir o jogo. Estou tirando som do celular aqui enquanto isso para não tocar no meio do vídeo. E ele também não tinha condições. Meu filho mais velho suava. E eu chegou um momento em que me doía, de verdade, eu não estou brincando, doía o estômago. Doía a boca do estômago. Eu já não conseguia assistir mais. Eu não entendia o que estava acontecendo. Foi a pior partida do Palmeiras que eu assisti. E eu não estou só falando na era Abel Ferreira. Foi a pior partida do Palmeiras que eu assisti, para não ser exagerado, em 2020, virada de 2021. Já contando todos os técnicos. Como é que foi? Você conseguiu assistir o jogo até o final? 40 minutos eu já não conseguia olhar mais para a TV, e daí o meu filho gritou lá do fundo: vem aqui que saiu o pênalti para eles. Eu falei: não estou acreditando, como saiu o pênalti para eles? Ele, 97 minutos, deu 8, 9 de acréscimos, aos 97 pênalti para eles. Daí eu já não aguentei mais, eu nem voltei para a sala. Mas eu passava pela sala para dar uma espiadinha. Pois eu vou te dizer, aos 42 minutos do segundo tempo eu não aguentei, meu coração disparou. Eu levantei, eu moro numa casa que eu tenho um quintal grande no fundo, eu fui pro fundo do quintal onde eu não ouvia nada e fiquei ali até a hora que meus filhos vieram, o André e o Henrique vieram me chamar e falar: pai, acabou o jogo. E eu: e aí? Pai, você vai sobreviver, porque o Verdão também sobreviveu. Estamos na final. Estamos na final, acredito que ontem foi um grande aprendizado para essa equipe. Felizmente perdemos ontem. Perder é bom? Nunca é bom, mas felizmente perdemos ontem da forma como perdemos, porque estamos vivos para chegar numa final em que com certeza nós não perderemos. O Palmeiras dificilmente vai conseguir repetir uma partida tão ruim quanto a de ontem. Eu acredito que o aprendizado serviu para o Abel Ferreira, serviu para todo o elenco do Palmeiras, principalmente para os jovens garotos que sentiram muito o peso do jogo de ontem, aquela festa maravilhosa que a torcida fez no intuito de querer ajudar. De repente até prejudicou no sentido de deixar a equipe com uma mentalidade, com um medo muito grande de errar, com medo de perder. Isso nem sempre é bom. Eu estava inclusive ouvindo uma psicóloga hoje e ela colocou uma questão muito importante, que o animal, o ser humano de uma forma geral, e isso quando a gente fala de ser humano, a gente inclui o ser humano no reino dos animais, no reino animal. Todo animal ele reage de duas formas quando ele se vê diante de um perigo, quando ele se vê acuado. Ou ele enfrenta de pronto essa situação e vai para o que der e vier, porque tem que se preservar. Ou ele, numa situação de um pouco mais cômoda, um pouco mais tranquila, ele se fecha e apenas se defende. O que foi o que o Palmeiras fez ontem. O Palmeiras, porque ele estava numa situação cômoda, uma situação tranquila, podendo perder por até 2 gols de diferença, ele resolveu não partir para o embate. Falou: vou ficar aqui quieto no meu canto, deixa esses caras se matarem e eu vou garantir o meu de qualquer forma. Só que não foi bem assim, porque o River fez o primeiro, o Palmeiras perdeu o Gustavo Gomes, o River faz o segundo e aquilo animicamente deixou o time muito abalado. O Palmeiras, que já é um time bipolar, que vem alternando muito bons e más apresentações. Está no DNA, acho que, do time e do torcedor, né? A bipolaridade. A bipolaridade do torcedor, isso é terrível. E aí o que aconteceu? O Palmeiras, ele
foi cada vez se fechando mais para se defender, e chegou aquele momento que ele estava tão fechado que ele não tinha mais como reagir. Por sorte, o jogo só foi até os 102 minutos, e porque se sair um pouco mais, provavelmente o Palmeiras não ia aguentar essa pressão, porque ele já não tinha mais como reagir. Bom, nós vamos falar um pouquinho do jogo parte por parte, mas eu vou falar do todo também, na minha opinião. A questão psicológica de fato pesou, mas talvez seja a minha primeira crítica aberta, não só ao elenco, como ao Abel Braga. Primeiro, ao elenco. O elenco andava em campo. O elenco, tudo bem que tem a questão psicológica do animal não querer se defender. Ele poderia atacar ou se defender quando ele se sente acuado. Eles passaram a se defender. Mas fisicamente, o organismo não se defende mais. Mas chegou, exatamente, porque chegou um momento que eles sequer tentavam se defender. Os jogadores do River, isso desde o começo do primeiro tempo, desde o início da primeira etapa, os jogadores do River corriam na bola e os jogadores do Palmeiras ficavam olhando um para o outro para ver quem que iria na bola. E começavam a trotar em direção à bola, enquanto os adversários corriam desesperadamente em direção à bola. Então o River tinha todos os espaços do mundo, em todos os cantos do campo. Foi exatamente isso que eu assisti. Então faltou aos jogadores observar isso. Questão do Abel Ferreira, Abel Braga. Eu estava lendo aqui notícias do Inter hoje, inclusive. Abel Braga, né? Nós vamos deixar um pouco mais para frente quando a gente for discutir o Brasileirão. Exatamente. Nós vamos fazer aqui uma enquete para ver qual Abel será o campeão brasileiro, o Braga ou o Ferreira. Exatamente, é uma boa questão, aliás. Já que o Lula Ferreira não pode ser campeão, um dos dois Abels, o Braga ou o Ferreira. Então, completando, na minha opinião, agora sim vou falar do técnico. Faltou ao técnico, ainda na primeira etapa, dentro dos 30 primeiros minutos de jogo. Eu sei que ele ficou estático, é uma equipe que ele está conhecendo, ele acabou de chegar, é um clube novo, uma história nova. Ele nem esperava estar numa semi, quanto mais ir para uma final de Libertadores. Ele não esperava. Já está numa final de Copa do Brasil, já está numa final de Libertadores. De repente o time continuar lutando pelo brasileiro. Ele achava que era um trabalho mais lento, mais tranquilo. Ele é europeu e na Europa é assim. Ele encontrou algo muito rápido aqui no Brasil. Faltou a ele, então, pensar rápido, dentro dos 30 minutos, e povoar aquele meio-campo. Era povoar aquele meio-campo, tirar atacante, povoar o meio-campo, jogar 6 jogadores, já entrar com o Emerson, já jogar o menino para a direita, tirar o Marcos Rocha, entrar com mais... já com o Veiga também, deixar o Emerson, o Danilo e o Zé Rafael de volantes fixos, deixar só o Veiga criando e lançando para o Rony ou para quem estivesse no ataque, povoar para valer. Né? E a caça dos jogadores do time argentino, ele demorou muito a fazer, foi fazer no segundo tempo, quando o resto do time, e até o banco de reserva, na minha opinião, já não tinha mais ânimo. O banco de reserva foi contagiado pelo que aconteceu dentro de campo. Então, é o que eu vi. E eu vou mais longe. Trabalhar psicológico é urgente, porque contra esse mesmo time do River Plate, nós vimos no ano passado, um Flamengo virar uma partida de final de Libertadores nos 4 últimos minutos de jogo, com o River vencendo esse mesmo Flamengo numa final. E o Flamengo buscou psicologicamente forças para virar. O River, então, não era tão forte assim psicologicamente também. Nós vimos isso na final do ano passado. Nós vimos esse mesmo Flamengo, por exemplo, de quem eu estou falando, na fase de classificação ainda para as finais da Libertadores, ou para a final, tomar uma goleada fora e reverter dentro de casa, no último minuto também. Mas olha, né? Nós precisamos trabalhar essa questão psicológica dos jogadores do Palmeiras, porque eles não são moleques. E faltou, na minha opinião, dentro de campo, faltou ontem. Faltou um Felipe Melo ontem. Tudo bem que ele não pode, não tem condições, eu sei disso, não é hora ainda. Mas faltou um cara como ele dentro de campo para elevar e segurar o time. Ontem faltou liderança, mas as lideranças elas surgem exatamente nas dificuldades. Sim. As imensas dificuldades que o Palmeiras enfrentou ontem, pode ter certeza que dessa dificuldade vão surgir vários líderes nesse time do Palmeiras. Inclusive o Abel Ferreira, ele vai se tornar agora um líder mais forte para essa equipe. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque, olha, o Abel Ferreira ele me surpreende a cada dia. Eu nunca tinha visto, ou ouvido, ou lido a respeito de um técnico que às vésperas de uma semifinal de uma competição vai ler o livro que retrata a biografia do seu rival. Ele leu a biografia do Galhardo agora nas vésperas da semifinal. Para quê? Para conhecer melhor o seu rival, para saber quem ele está enfrentando. Isso é fantástico. Eu tenho certeza que dessas dificuldades teremos novas lideranças surgindo nesse grupo. O Abel Ferreira vai sair sim fortalecido. O Palmeiras vai ter daqui para frente uma postura muito diferente. Os meninos passaram por uma prova de fogo ontem fantástica. Sem dúvida.
O Danilo, o Gabriel Menino, o Rony também, que é um garoto ainda. Enfim, todo mundo que esteve presente. Ali o Vinha, que é um jovem atleta, ainda não é, ele, apesar de já ser jogador de seleção, ele é um atleta muito jovem. E eu tenho, depois de tudo que nós sofremos ontem, depois de quase um infarto, depois de quase um colapso nervoso, você pode ter certeza que nós daqui para frente teremos uma nova postura e o Palmeiras está agora mais preparado para ser campeão da Libertadores, para ganhar a Copa do Brasil e para já começar a fazer um bom papel a partir de sexta-feira contra o Grêmio. Essa é a nossa expectativa. O Palmeiras ficou mal acostumado pelas quartas e semi da Copa do Brasil, quando despachou o Bragantino com muita facilidade, abrindo 3-0 lá, e da mesma forma fez com o Ceará depois. Não era a mesma coisa. Uma coisa é você pegar o seu sparring, vou comparar ao boxe, a luta de boxe. Seu sparring e de repente, durante 8 assaltos numa luta de 10, socar e ver que o cara tá morto, cansado, arrebentado e falar, os 2 últimos eu vou parar, vou ficar só olhando e ficar naquela inanição. E de repente, nos 2 últimos assaltos, em um único golpe, ou em 3 golpes, foi o que nós quase assistimos, esse sparring, de repente, cansado, busca a última força e nocauteia aquele que durante 8 assaltos deu uma sonora surra. O Palmeiras, durante 8 assaltos, lá na Argentina, deu uma surra no time da Argentina. Ainda que o time da Argentina tivesse jogado, ainda que o River tivesse ainda levado perigo em diversos momentos. Mas foi literalmente uma surra. Quando chegou aqui, falou, ele pode me dar uma surra nesses assaltos que faltam, mas a pontuação final vai ser minha, porque ele não vai me nocautear. E quase foi nocauteado. Foi nocauteado. O River não tinha nada a perder. O River Exatamente. Veio numa situação que ele já estava à beira do abismo. Ele tinha que enfrentar o seu oponente ou ele ia cair, ia despencar nesse abismo. E ele conseguiu sair do abismo e quase que inverte a situação. Mas enfim, não inverteu. Bola pra frente. Verdão está na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil e na disputa do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira agora teremos a nossa primeira final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, nosso rival na final da Copa do Brasil. Exatamente, contra o Grêmio, jogo no Allianz Parque. Também nós falamos que no último vídeo que eu fiz sozinho, inclusive foi ao ar ontem, na terça-feira, horas antes do jogo contra o River, eu falei que o Palmeiras enfrentaria o Grêmio, Campeonato Brasileiro, dia 15, sexta, 9h30 da noite no Allianz. E o Palmeiras tem uma vantagem interessante em termos de tabela de classificação. Vamos ver rapidamente a tabela de classificação. Aliás, fala do Palmeiras. Como é que está o Palmeiras nesse segundo turno em termos de classificação? Eu peguei aqui as informações do site Fute Dados. O Palmeiras, para quem não sabe, é o líder do segundo turno do Brasileirão. O Palmeiras tem 19 pontos em 9 partidas jogadas e tem ao seu lado o São Paulo com os mesmos 19 pontos em 10 partidas. O Atlético Paranaense, olha que recuperação do Atlético Paranaense, 19 pontos também em 10 partidas. E o Grêmio, mais um líder do segundo turno, com 19 pontos em 9 partidas. Palmeiras e Grêmio têm exatamente o mesmo aproveitamento no segundo turno, um aproveitamento de 70,37%. Portanto, teremos na sexta-feira agora mais uma final. Palmeiras enfrentando o Grêmio numa pré-final de Campeonato Brasileiro, uma vez que os dois são líderes do segundo turno e almejam ainda o título. O Palmeiras, na classificação geral, está em sexto lugar com 47 pontos em 27 jogos. O Grêmio é o quinto colocado com 49 pontos em 28 jogos. O Palmeiras ainda, nos pontos perdidos, tem uma vantagem aí de 2 pontos, de 1 ponto em relação ao Grêmio. Exatamente. Na tabela geral, aliás, uma derrota pode realmente tirar um dos dois da competição. Já uma vitória coloca o vencedor muito mais próximo da disputa pelo título. Eu acredito que será diretamente contra o Internacional ou contra o Atlético Mineiro. Eu vejo São Paulo agora numa descendente, eu não vejo São Paulo mais disputando esse título. Eu coloco o Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo na disputa. Eu acredito que até o Flamengo ainda esteja na disputa por causa do elenco. É muito forte, nós não podemos negar. A questão é que por algum motivo não está dando a liga, de novo, entre esse elenco e o Rogério Ceni, como não deu com o técnico anterior. Né? O Flamengo está com o elenco dividido. Bom, São duas igrejinhas, a 85 e a igrejinha da igreja. São dois grupos, o da igreja e o 85. Grupos que 2 ou 3 pessoas só têm trânsito entre esses dois grupos. Um deles é o Diego Rivas. Sim.
Rogério Ceni está com sérios problemas, o elenco treina na hora que quer, que bem entende, faz o treino que bem entende, o Rogério Ceni aos poucos vai perdendo o comando, a direção do Flamengo também parece que já não tem muito interesse em manter o comando, já tem uma notícia rolando que o Flamengo vai dispensar 9 jogadores do atual elenco. Exatamente. A questão financeira pesa muito, eu não vejo o Flamengo disputando mais nada esse ano, eu vejo aí Internacional, Atlético Mineiro, Palmeiras ou Grêmio vencedor desse jogo. Vai continuar na disputa. E mais do que a saída do Jesus, um dos motivos principais para esse racha se configurar foi a saída do Rafinha, que tinha uma forte liderança dentro do elenco e segurava bastante esse elenco também. O lateral direito Rafinha, que o Palmeiras teve a oportunidade de trazer, inclusive não trouxe por questões salariais e questões de empresários, tem sempre os empresários, né? Mas quem sabe a gente traz o Montiel, né? De repente, um grande jogador. Nós vamos falar no próximo vídeo, aliás, depois desse vídeo, estamos falando agora de Palmeiras e Grêmio. Olha aí, Leila. Montiel lá no Exatamente. Nós estamos quase que acabou com a gente ontem. Na verdade, ele acabou com a gente ontem, né? Quase acabou. É que eu, pessoal, ainda estou sob efeito, viu? Ainda estou realmente sob efeito. A pressão está boa, mas o anímico dele ainda não está muito Ainda estou sob efeito. Especificamente sobre a questão do Campeonato Brasileiro, então eu vejo Internacional, Atlético e Flamengo, na minha opinião, o Grêmio, claro. Mas se o Palmeiras, de repente, bater o Grêmio e bater o Corinthians na segunda-feira, nós vamos falar de Corinthians só no sábado, tá? Hoje nós vamos falar da questão do Grêmio, que é o jogo da sexta-feira. No sábado a gente grava falando como foi o jogo do Grêmio e Palmeiras e já prospectando o derby também no Allianz Parque na segunda-feira. Se o Palmeiras bater o Grêmio, bater o Corinthians, que é jogo atrasado, e bater o Vasco, que é jogo atrasado, por enquanto marcado para o dia 27 de janeiro, 3 dias antes da final da Taça Libertadores, o Palmeiras faria 9 pontos e ultrapassaria o próprio Internacional de Porto Alegre. Aliás, ficaria com a mesma pontuação do Internacional de Porto Alegre. Que também tem um jogo atrasado. Exatamente, com a mesma pontuação de Inter e com a mesma pontuação... Não, Inter tem 29 jogos. Com a mesma pontuação de Inter e com a mesma pontuação de São Paulo. 3 pontos abaixo de São Paulo. Só que o Palmeiras ainda tem um jogo direto com o São Paulo, o Inter não tem mais um jogo direto com o São Paulo. Não na próxima rodada, na outra. Quem sabe um empatezinho? Não seria mal. Seria uma ótima. Seria um excelente resultado. Então o Palmeiras tem possibilidade, sim, de quando enfrentar o São Paulo, dependendo desses resultados anteriores e de um posterior, que é o jogo contra o Vasco. De repente o Palmeiras precisa enfrentar, olha só que curiosidade, enfrentar um Vasco num jogo do primeiro turno, que não foi realizado, lá no dia 27 de janeiro, para assumir uma liderança de campeonato brasileiro também no Allianz Parque. Olha em que situação nós podemos chegar. Mas eu estou indo muito longe. Vamos ficar em Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio que vão fazer a final também da Copa do Brasil em fevereiro, pós-Libertadores só. Se bobear em março. Provavelmente em março. Se bobear em março. Então eu acho que não tem ainda essa rivalidade dentro de campo. E o Palmeiras não tem por que mais... acho que não tem por que poupar, né? Não, agora é jogar, fazer esse time se entrosar cada vez mais e se preparar mentalmente, já que a palavra da vez agora é mentalidade, para a grande final do dia 30 de janeiro, com o Santos ou com o Boca. Acho que o Santos hoje vai ter muita dificuldade, principalmente por não ter feito nenhum gol lá na Argentina. Eu não vou poder assistir o jogo contra o Santos. Ele está fazendo uma prova. Você Mas vai assistir? Eu assisto e depois te conto como foi. Como é que foi, né? Eu vou assistir com certeza o VT depois. Eu faço a prova, não vejo o jogo, vou no VT e assisto como se não tivesse rolado o jogo ainda. É uma forma interessante. Mas eu posso te mandar uma mensagem durante o jogo, já te dou um spoiler. Vou ficar feliz, muito contente. Já te dou um spoiler. Vou ficar realmente extremamente feliz com o spoiler do VT que eu gostaria de assistir, como se fosse ao vivo. Sem saber o resultado. Palmeiras e Grêmio. O Grêmio não deve poupar ninguém. O Palmeiras deve ter a volta do Patrick de Paula e terá todo o elenco à disposição, a não ser os cartões amarelos que eu confesso. Gustavo Gomes com lesão na virilha, 10 dias afastado. Sim. Zé Rafael, talvez tenha sido apenas uma questão física a sua saída, deve estar pronto para a partida. E os demais, Wesley, Felipe Melo, ainda em fase de recuperação. Felipe Melo provavelmente estará à disposição para a grande final do dia 30 de janeiro, mas eu acredito que ele não deva ser titular. O Danilo, se continuar jogando a bola, que vem jogando, uma exceção de ontem, que ninguém do time foi bem, acredito que o Danilo seja o titular. Eu acho, você vai falar que é perseguição, há muito tempo eu tenho essa conversa com ele, nós começamos a gravar há poucos dias, mas eu acho que o Marcos Rocha não deve entrar em campo contra o Grêmio, devia ficar fora uma temporada, umas 2 semanas, treinando taticamente. Ele está com deficiência técnica, na minha opinião, não dá, ele não passa, ele não ataca, ele não defende. Isso é deficiência técnica. Ou a tal mudança de posição, está na hora de mudar de posição, não tem mais aquele pique, aquele tato de lateral.
cara... O Marcos Rocha talvez fosse hoje uma boa opção para a volância do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras que está carente de volantes. Exatamente. Eu entraria... Inverter, jogaria o Gabriel Menino para lateral e o Marcos Rocha fazendo a volância ao lado do Danilo. Sim, Seria eu vou criticar também o Alain Pereur. O Alain, eu gosto de chamar de Alain. Eu acho que ontem ele teve deficiência de marcação muito séria, ele está muito lento, precisa aumentar um pouco a velocidade. Eu, particularmente, entraria nessa partida com o Gabriel Menino na direita, o Everton no gol. Eu faria no miolo de zaga o Emerson e o Kusevich. Colocaria esses dois para jogar, daria uma folga para o Alain. O Luan precisa treinar, fisicamente ele vem de contusões, precisa também aprimorar um pouco mais. Na esquerda eu não colocaria o Vinha, não que eu daria um descanso para ele, colocaria no banco. Tá? E começaria com o Esteves, com o Lucas Esteves, né? O nome Lucas dele? Esteves. Lucas Esteves. Eu confundo o nome do Lucas Esteves ainda, jogador novo. O meio campo eu faria com o Danilo, de repente o Zé Rafael, se ele tiver em condições para marcar. E daí para frente eu não sei quem eu colocaria de fato, não sei se eu colocaria o Adriano, daria um descanso para ele, se eu entraria com o Breno Lopes e de repente o Gabriel Silva, que já está recuperado. O Palmeiras tem que jogar para ganhar, mas eu começaria com os medalhões no banco, já que podem fazer 5 substituições, então deixaria uns 4 ou 5 medalhões no banco e daria uma folga para o time, até para o time entrar um pouco mais relaxado nessa partida. O Palmeiras, na minha opinião, tem tudo para ganhar, mas eu acho que é um baita de um teste, porque o Grêmio está voltando a jogar aquela bola que o Renato gosta que o time joga. Eu já penso diferente, eu acho que o Palmeiras tem que entrar com força máxima para o jogo contra o Grêmio, força máxima para o jogo contra o Corinthians, justamente que é para esquecer essa derrota para o River, para o pessoal já encarar o próximo jogo, focar no próximo jogo. É como diz o Abel, é jogo a jogo. Daqui para frente é jogo a jogo. Já vinha sendo. Tiramos o aprendizado do último jogo, vamos com força máxima contra o Grêmio, principalmente contra o Corinthians. Não dá para pensar nem em empatar com o Itaquerense. E, enfim, eu acho que dá para ganhar o Brasileiro também. Só que tem que ser com força máxima, lógico que poupando fisicamente quem tivesse que ser poupado. Eu faria aquele joguinho para 1-0 contra o Grêmio, poupando um pouquinho, entraria com força máxima contra o Corinthians para ir lá e confirmar. Fazer aquele jogo para arrebentar, para demonstrar que psicologicamente e fisicamente o time está lá em cima, tática e tecnicamente também, ganhar 3-0 dentro do Allianz Parque, até porque é o nosso maior rival e é uma delícia ganhar o derby. E eu acho que ganhar do Grêmio na raça e ganhar do Corinthians bem, de forma confiante e convincente, é a largada para de repente continuar firme na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Só mais um detalhe, olha que legal. Aqui, notícia do GE.com, Marcos oferece a camisa 12 para o Everton e fala, dê sequência na história dela. É muito legal isso, né? O Everton que não usa a 12 em respeito ao Marcos. A camisa 12 do Palmeiras ela só é usada em competições internacionais e por um jogador de linha. O Palmeiras já adotou essa tática desde que o Marcos se aposentou, uma forma de eternizar a presença do Marcos no Palmeiras e com fortes ligações com a camisa 12. Ela só é utilizada em torneios internacionais porque é obrigatório que haja uma sequência numérica sem que se pule nenhum número. Nos campeonatos internos, o Palmeiras, onde não há essa obrigatoriedade, o Palmeiras simplesmente não utiliza mais a camisa 12. E o Marcos, num gesto aqui, um gesto de uma grande bondade, o cara realmente é fantástico. Ele até outro dia ele já deu uma entrevista dizendo que se dependesse dele, a camisa 12 seria... ele tiraria a camisa 12 desse pedestal em que ela foi colocada e entregaria pessoalmente nas mãos do Everton para que ele a vestisse. O Palmeiras já adotou essa tática, é louvável que o Marcos pense dessa forma. E não importa qual camisa o Everton use, se o Everton está usando a 1 agora, vamos eternizar a 1. Teremos 2 eternizadas. Legal, é isso aí. Palmeiras e Grêmio, seu placar. Meu placar 1-0 apertado. 2-0, Verdão. 2-0, Verdão? 2-0. Vamos finalizar? O vídeo tá longo já e o internauta tem que ter saco, né? Depois do nervoso que passou ontem, assistir vídeos longos demais. Tanto que a edição desse aqui vai ser bem simples. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de fazer uma homenagem. Sim, mas tem também, além da homenagem, tem os números. Vamos de homenagem, afinal, para encerrar o assunto Libertadores, vamos à homenagem. Eu sei que você tem uma homenagem preparada. Vamos lá. Eu gostaria muito de homenagear todos os nossos amigos secadores. Vocês que bravamente ficaram ontem até o último segundo da partida, secando fielmente
não que a palavra queira dizer alguma coisa, mas secando fielmente Realmente. a equipe do Palmeiras. Olha, meus parabéns a vocês também, não só aos palmeirenses que sobreviveram, pois vocês, secadores, nos dão mais força para seguirmos adiante. Vocês são guerreiros, porque olha, para ficar secando esse time do Palmeiras não é para qualquer um não, gente. Mesmo porque vocês vêm se esforçando jogo a jogo e não está dando certo. E olha, conto com a presença de vocês e nos vemos novamente no dia 30 de janeiro, a partir das 17 horas, direto do Maracanã. Muito obrigado pela presença de vocês, eternos secadores. Empresta aqui um pouquinho, deixa eu ver. Tá funcionando? Tá funcionando, ó. Tá funcionando, mas não tá funcionando muito pra bem não, vocês. viu? Não tá funcionando muito bem. Para vocês, secadores, não tá funcionando muito bem. É só Vamos aqui. deixar ele aqui junto com a gente. Deixa aqui, nosso amigo secador. A ilustre presença de hoje, o nosso amigo secador. Bom, números. Eu prometi no último vídeo que nós iríamos falar sobre os números. O Palmeiras deixou de arrecadar milhões em arrecadação, em dinheiro, em valores de bilheteria esse ano, em função da Covid-19, portões fechados. O Allianz Parque tem sido, se não o maior, um dos nossos principais trunfos financeiramente, junto ali com os patrocínios da Crefisa e com outros valores que acabam entrando por produtos licenciados, cotas de TV. Para se ter uma ideia, o Palmeiras ainda recebe cota de TV até do Esporte Interativo, que ainda transmite os jogos do Palmeiras, né, com alguns outros times que estão ali nas cotas. Mas realmente o que vem salvando para valer os cofres é o dinheiro dos títulos e das classificações que o Palmeiras já obteve até aqui na Copa do Brasil e na Taça Libertadores da América, e pode ir muito além. O Nelson tem os números aqui, começando com o Paulista. Qual foi o valor? O Paulista, o Verdão ganhou 5 milhões pelo título do Campeonato Paulista. Nós temos que pensar da seguinte forma: em 2020 o Palmeiras fechou com um déficit de 135 milhões de reais. Tudo isso por causa da pandemia, a ausência de bilheteria, a queda do número de vendas de produtos licenciados, enfim, uma série de questões. E a tal dívida com a Crefisa, que a própria Crefisa diz que não é dívida, mas como a crônica insiste em dizer, nós estamos considerando também. O Palmeiras, afinal de contas, vai ter que pagar esse dinheiro. É uma obrigatoriedade que ele tem que responder perante a Receita Federal. Exatamente. Bom, vamos lá daqui para frente o que aconteceu. Em relação a Libertadores, a vaga na final deu ao Palmeiras agora 6 milhões de dólares. O título de campeão dará ao Palmeiras mais 15 milhões de dólares, totalizando 106 milhões de reais pela cotação de hoje do dólar. Em relação à Copa do Brasil, o Palmeiras já ganhou 22 milhões para chegar na final, 22 milhões de reais, e se for campeão, serão mais 32 milhões de reais, totalizando 54 milhões, fora o que ele já ganhou nas outras fases. Vamos pensar daqui para frente. Premiação da Crefisa, pelo título da Copa do Brasil serão 6 milhões de reais, pelo título do Brasileirão 10 milhões de reais e pelo título da Libertadores 12 milhões de reais. Essa conta toda somada, convertida para reais, na cotação de hoje do dólar, dá um valor de 168 milhões de reais, ou seja, cobre o déficit de 135 milhões, com uma sobra ainda de mais 33 milhões para que a gente faça boas aquisições de bons valores para o elenco do Palmeiras. Uma boa notícia atrás da outra. Final de Copa do Brasil, final de Taça Libertadores da América, finanças em dia, mesmo sem bilheteria do estádio. Espero que isso mexa bastante com o psicológico também dos atletas e que a direção saiba usar isso para mostrar para os jogadores o quanto é importante que eles tenham essas conquistas, porque são muito bem remunerados, dependem desse dinheiro também para continuar no Palmeiras. Eu acho que dificilmente serão tão bem tratados em outro clube, mesmo na Europa, como são tratados no Palmeiras. Estou errado? Certíssimo. E é isso. Vamos encerrar? Vamos lá. É isso aí então, sem mais delongas. Voltamos no sábado, após a partida. Talvez eu grave uma antes. Você deixa eu gravar uma antes sozinho? Tranquilo. Talvez eu grave uma antes amanhã, mas é mais provável que a gente volte no sábado para falar do pós-jogo entre Grêmio e Palmeiras, já prospectando para o grande derby na segunda-feira, Palmeiras e Corinthians, os dois jogos no Allianz. O Família Canta e Vibra fica por aqui. Um abraço, amigo e amiga palmeirenses. Tchau. Um abraço do coração palestrino para vocês, que está firme e forte. Tão nervoso que até esqueci de pôr a camisa. Tá ali do lado. Foi com a que eu estava. Não tem problema, né? Até mais. Tchau.